Que a graça e a paz do Senhor alcance você no dia de hoje. Estamos aqui para mais um vídeo, né? E eu vou dar continuidade aos últimos para finalizar esse recado, né? Que eu tenho para dar para você. Que a gente precisa aprender a viver aquilo que a gente passa para as pessoas. Não adianta eu falar para as pessoas que elas precisam ter fé, elas precisam ter coragem, se eu não tenho, né? Então, assim, medo. Eu postei vídeos a respeito do cristão nascido de Deus ter medo. Tem sim, gente. Nós estamos aqui nesse mundo, nós não pertencemos a ele, mas ainda vivemos num corpo humano, carne e osso. Então vai ter medos, vai ter momentos que a gente vai estar assim, eu não vou dizer com a fé lá em cima, horas com a fé lá embaixo, mas vai ter momentos que você vai estar mais feliz, mais alegre, mais pra frente, mais pra cima. E vai ter momentos que você vai estar um pouco mais reservado, não vou dizer cabisbaixo, não, mais reservado, né? Tem momentos na vida da gente que a gente passa que é um momento pra gente se aproximar de Deus. Muitas das vezes é um momento que a gente comete a besteira de questionar a Deus. E eu falo isso por experiência própria. Eu vivi uma situação, se eu não me engano, eu já até relatei isso aqui, há uns 3 meses atrás, que eu questionei Deus. Falei, parece que eu tô fazendo tudo errado. Não é porque assim, às vezes a gente é o tipo de pessoa, nós somos seres humanos assim. Se tudo tá dando certo ali, do jeito que a gente quer, do jeito que a gente espera, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Se uma coisinha sair do trilho, às vezes, se a gente não nos policiar, a gente questiona Deus. Pode ter certeza disso. Absoluto. A gente questiona ele. E eu cheguei a fazer isso, né? Eu tava vivendo uma situação, assim, um momento apertado. E eu questionei a Deus. Mas assim, quando você tem a revelação da graça de Deus, ela é uma coisa que te move de uma forma assim tão maravilhosa, que ao mesmo tempo que você questiona por um deslize, né? Você volta atrás, você se arrepende e você pede perdão. E na hora que eu questionei ele, falei assim, meu Deus, parece que eu tô fazendo tudo errado. Parece. Aí uma coisa que dá errado, a gente diz que tá dando tudo errado, né? É incrível, o ser humano é um ser complicado de ser entendido. Essa situação que estava difícil no momento, eu falei assim, meu pai, parece que eu tô fazendo tudo errado, tá dando tudo errado. O que tá acontecendo? Parece que o senhor não tá me vendo. De imediato, eu falei, pai, me perdoa. Foi um momento de desespero. Me perdoa, me perdoa. E assim, na hora, eu pedi perdão a Deus. Voltei pro prumo, né? Voltei ali, não, eu vou confiar em Deus. Gente, a gente passa por situações, às vezes, se a gente não nos policiar, a gente se pega duvidando de Deus, né? Então, assim, eu quero que você busque, como eu falei no último vídeo, talvez você já esteja vendo muitas coisas erradas, muitas coisas erradas. Talvez Deus já te mostrou que aí, nessa instituição, não é o seu lugar. E eu não tô falando da que eu tava, não. Tô falando de outras instituições que hoje em dia, como eu já falei, né? Todo mundo quer abrir uma igreja. Todo mundo hoje quer ser pastor. Pastor de quem mesmo? De si mesmo, muitos. Porque as pessoas acham que hoje subir no altar e pregar para o povo, abrir a Bíblia aqui, Mateus 10, 21, Mateus 10, não sei o quê, e leu ali e acabou. Não, gente, não é isso não. O sacerdote, ele tem responsabilidades. Como no passado tinha, de sacrificar pelo povo. Hoje, os homens de Deus que estão ali no altar, eles têm a responsabilidade de levar a
palavra de Deus, a graça de Deus às pessoas. Então, assim, hoje todo mundo quer abrir uma igreja. Hoje, igreja, me desculpe, virou comércio. Virou empresa que todo mundo quer ter uma. Aí vai lá, assiste um culto de um povo desse pra você ver o que é que sai, pelo amor de Deus. E tem essas pessoas ainda acham seguidor, tá? Ainda acha membro. Pessoas tão cegas quanto elas. Então, assim, eu quero te encorajar a parar, a se analisar. Jesus já te mostrou que aí não é seu lugar. Ele já te revelou que aí não é seu lugar. Então, busca de Deus a revelação da graça dele para você. Estava esses dias conversando com uma tia minha, que também foi dessa instituição que eu fui, mas já saiu. Que, se eu não me engano, foi a primeira aí. Depois dela veio, né, as minhas irmãs. E aí foi indo. E ela saiu também. Foi também a primeira a sair. Foi a primeira a entrar, a primeira a abrir a porta. Glória a Deus por isso. E a gente estava conversando e a gente falando que eu tenho conhecido a graça de Deus. Então, eu chegar aqui e falar para você o que é, para você conhecer através do que eu tô falando, você não vai conhecer. Porque a graça de Deus é um dom revelado a você, a mim. Quando você tem um coração sincero, quando você de fato não, sabe, você não se encaixa no erro, não vai, não bate, não acontece, sabe? Quando você se sente incomodado, quando você nasce de Deus e quando você está em um lugar que você está ali, eu vou dizer assim, para reformar uma igreja, para trazer povo, né? Para fazer uma moedinha de troca. Quando você está nesses lugares e você não é esse tipo de pessoa, você se sente incomodado. Então busque de Deus a revelação da graça dele na sua vida, porque a graça de Deus é revelação. E eu só vim conhecer a graça de Deus quando eu comecei a buscar nesse processo, antes de eu sair dessa instituição. Quando eu comecei a falar, meu Deus, parece que eu estou no lugar errado. Sabe quando você tá... Eu nunca passei por isso, né? Porque eu não sei nadar, então assim, eu vou na praia, na beirinha ali e volto. Mas eu acredito que quando você tá no mar e a onda tá te puxando e você tá tentando remar contra ela. Eu tava assim nessa instituição. Eu tava remando contra a maré. Estavam tentando me puxar para as doutrinas, para as ordens, para não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, nada não pode. Aquilo que vai te beneficiar, que vai trazer um benefício para você, você não pode. Você só pode lá dentro aquilo que vai beneficiar eles. Né? Quando eu falo eles, é a direção. Então eu falei assim, o que adianta eu estar num lugar remando contra a maré? Então assim, eu não posso falar do amor de Deus de forma certa, de forma correta, eu não posso fazer uma reunião com as mães, com as obreiras, de algo de inspiração que o próprio Deus me deu. Deus só fala com uma direção? Que canal é esse? Que telefone sem fio é esse que Deus só tem ligação com o bispo? Deus se rasgou. Hoje, nós todos temos acesso direto ao nosso Deus. Então, eu quero deixar essa reflexão com você no dia de hoje e te encorajar a buscar a revelação da graça de Deus. E aí, quando eu saí, não fui diretamente para nenhuma igreja. Me curei primeiro. Curei aqui o meu interior, que estava ferido, estava machucado, sim. Porque uma das piores coisas para mim, Manuela, que fui ensinada pelos meus pais a não pegar naquilo que não é meu, não meter a mão naquilo que não lhe pertence. É muito difícil você ser acusado de meter a mão naquilo que não é seu, naquilo que não lhe pertence, e você se sentir bem com isso. Então eu saí muito ferida, muito machucada. Hoje eu digo a vocês que é uma página da minha vida que eu faço questão de esquecer. De esquecer. Tem momentos que eu nem lembro que eu fui de lá. Olha que coisa boa. Tem momentos que não me faz falta. A única coisa de lá que eu, no iníciozinho, senti falta foi do povo. Foi do povo. Que é um povo
Não são todos os lugares que a gente chega, né? Que a gente dá logo de cara. Mas todos os lugares que eu fui com meu esposo, o povo nos abraçou. E assim, a gente abraçou o povo. Todas as igrejas que a gente passaram, a gente procurou abraçar o povo, a gente procurou cuidar do povo no máximo que a gente pôde, dar o melhor para eles. E recebi assim o melhor deles. Então assim, eu quero te encorajar a buscar a revelação da graça de Deus para sua vida. Porque quando eu comecei a ir para essa instituição que eu sou hoje, ouvindo a pregação da graça, eu fui vendo assim, meu Deus, que coisa maravilhosa, coisa perfeita, perfeita, perfeita. Então eu quero te encorajar a partir de agora, a todos os dias declarar que a graça de Deus seja revelada sobre a sua vida. Que a graça de Deus seja revelada sobre a sua vida. Tá certo? Então que Deus abençoe vocês. Nos próximos vídeos eu vou estar falando um pouco mais do nosso agora, do nosso momento hoje. Tá certo? Que Deus continue abençoando vocês. Um abraço.